Primeiramente, boa tarde a todos e feliz ano novo, muita saúde aí e um ano aí bom para todos nós. Tá aí, muito se falou aí a respeito, né, nesses últimos dias, dessas investidas do Flamengo no Dedé, agora aí surgiu essa possível investida também no Arrascaeta. Como é que está essa situação? O Dedé sai do Cruzeiro, não sai? E essa questão do Arrascaeta, a proposta é mesmo para o Flamengo e também em relação ao Thiago Neves, ele fica? Na verdade, o que a gente está até a disponibilidade para que eu possa dar a coletiva hoje, que o certo era o treinador ou alguns jogadores estarem aqui, né? Que a gente, na verdade, fica por trás trabalhando pelo bem do clube, mas como está tendo muitas especulações e o Cruzeiro está se sentindo prejudicado, principalmente várias manchetes nacionais colocando os jogadores em outros clubes, principalmente que se trata do Dedé, agora do Arrascaeta, e o que o incrível que pareça é que o Cruzeiro coloca uma nota oficial no site e algumas emissoras nacionais insistem em continuar colocando os nossos jogadores em outras equipes. Realmente teve a proposta, a gente falar primeiro do Thiago Neves, teve uma proposta do Thiago Neves. Primeiro a gente estava trocando no Luan, já foi falado, quem me procurou foi o Grêmio, e o Grêmio depois, como demorou a resolver por questões do empresário com o Luan, aí o presidente do Grêmio recuou, o Grêmio em momento algum desrespeitou o Cruzeiro, e nem o Cruzeiro desrespeitou o Grêmio. Eu fiz proposta para o Luan com autorização do Grêmio, o Grêmio fez proposta para o Thiago Neves, para o Murilo e o Raniel, com autorização do Cruzeiro. Foi tudo dentro da transparência e com os clubes participando. E a reta final, o Grêmio continuou querendo o Thiago Neves, pagando o dinheiro. Ele fez, por último, agora uma oferta e o Cruzeiro, ontem à noite, eu liguei para o diretor, comunicando que a gente não venderia o Thiago Neves, que ele continuaria no Cruzeiro. Reuni com o Thiago Neves por telefone ontem e agora pessoalmente, e o contrato dele foi renovado. O Thiago Neves é atleta do Cruzeiro agora até 2020, e em 2020, se ele fizer 42 jogos, o contrato renova automaticamente para 2021. Então, a questão resolvida. O Dedé, o Flamengo me ligou, 2 diretores do Flamengo me ligaram, um num dia, o outro 2 dias depois, e eu comuniquei que o Cruzeiro não vende o Dedé. Sobre aquela questão dos investidores, são pessoas honradas, a gente não conhece, mas pelo que é o mercado a gente sabe. Essas pessoas não pressionaram o Cruzeiro, é invenção da mídia ou de alguém que passou isso em termos de fake para a imprensa. Mas da parte do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem mais comprometimento com a empresa. Por quê? A FIFA determina que contratos vencidos a partir de 2015 não pode mais terceiro ser dono de direito econômico. Mesmo se fosse, o contrato não obriga o Cruzeiro a liberar. Nós temos o contrato antigo. E mesmo agora, depois da FIFA, o Cruzeiro não vai vender. Então, a única maneira de tirar o Dedé é pagando, que nem é mais os 160, que quando nós renovamos, foi alterado para 330 milhões de reais. É lógico que ninguém vai pagar isso. O Cruzeiro, se quisesse vender, negociaria por um valor. Mas, nesse momento, o Dedé ele é inegociável. E o Cruzeiro pensa em adquirir alguma outra porcentagem, por exemplo, do Arrascaeta, que é um jogador tão cobiçado, é um jogador de seleção uruguaia e tem despertado, assim, no mercado em geral, todo mundo está querendo esse atleta? O Cruzeiro tem como adquirir mais porcentagens do Arrascaeta? Na verdade, nunca chegou uma proposta para o Arrascaeta oficial. Mesmo a de hoje, o procurador me ligou, falou que ia chegar ontem à noite em Belo Horizonte, marcou comigo hoje, ele veio, falou que a proposta é do Flamengo, fez uma proposta para o Cruzeiro, eu não aceitei a proposta, depois ele trouxe, uma hora depois ele trouxe o atleta, e ele foi muito ríspido com o Cruzeiro, levou o jogador embora, o jogador não representou que no Cruzeiro, aí a parte jurídica nossa vai multar o atleta, isso já aconteceu há uns anos atrás com esse próprio procurador, e eu comuniquei para ele, quero comunicar para vários órgãos de imprensa aí, que o Cruzeiro tem comando. Ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro sem que o Cruzeiro não tenha interesse pela proposta. Nós estamos aqui para ganhar títulos. Nós não estamos aqui para ser banco, vender jogador e ganhar dinheiro, não.
O interesse nosso aqui é sentar aqui nessa cadeira para ganhar títulos. E nós acabamos de reunir com os jogadores ali agora, e a nossa mensagem para eles, a gente dorme e acorda pensando em título. A gente não pode aceitar que um procurador venha trazendo proposta de outro clube e ele diretamente pega o atleta, leva embora e não deixa o atleta apresentar aqui. E é a segunda vez que ele faz isso. Então, isso aí está no nosso departamento jurídico. A princípio, o jogador vai tomar uma multa por não ter apresentado e, a partir daí, nós vamos ver. Mas isso aí nós vamos tratar internamente. Peço a vocês que nem liguem para perguntar mais sobre isso, que é um assunto interno do Cruzeiro. Quem quiser o telefone do procurador, pega aí com o nosso assessor de imprensa e liguem para ele. Mas, para o Cruzeiro, a nossa posição é única. A proposta não interessou ao Cruzeiro, mas a gente tem bom relacionamento com o Flamengo, principalmente o vice-presidente que assumiu agora, o Marcos Braz. Eu, principalmente, pessoal, tenho um bom relacionamento com ele, e o Flamengo diretamente só fez a proposta sobre o Dedé, não fez para o Arrascaeta. Então é bom deixar isso claro. O procurador que veio de boca e falou que a proposta é do Flamengo. E daí, muito se fala a respeito do lateral esquerdo Dodô, que jogou a última temporada no Santos. Como que está essa negociação? O Cruzeiro desistiu ou o Cruzeiro ainda continua tentando o Dodô? Não, o Cruzeiro não tentou o Dodô ainda, não. O que o Cruzeiro tem hoje é o Rafael Santos, temos o Patrick Bray e o Egídio. O Cruzeiro, em momento nenhum, fez proposta para o Dodô. Itaí, ainda sobre essa situação do Arrascaeta, né, você destacou aí com relação à proposta, que na verdade não chegou, mas com questão do empresário, né? Você chegou a conversar com o atleta sobre isso, com o jogador sobre isso, sobre o interesse dele na permanência ou em ouvir esta proposta que oficialmente ainda não chegou para o Cruzeiro? Qual que é a postura do Arrascaeta nesse caso? Na verdade, eu sentei nessa cadeira e disse para vocês que o meu relacionamento seria de falar a verdade. Porque eu acho que a torcida tem que saber a verdade que acontece dentro do clube, que ela tanto ama e gasta dinheiro com o clube, além de gastar tempo e paixão. O Arrascaeta, ele veio, participou da reunião, quase não falou nada, que é o normal do Arrascaeta, mas o que balança a cabeça do atleta numa situação dessa é que o atleta ganha X aqui no Cruzeiro, está entre os 3 maiores salários do Cruzeiro. E o Flamengo simplesmente triplicou o salário do atleta, segundo o procurador. Segundo o procurador, a proposta salarial são 3 vezes mais do que ele ganha no Cruzeiro. E isso, com certeza, balança a cabeça do atleta. Eu acho que, nesse primeiro momento, ele deve estar confuso, mas eu falei para ele, você tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2021. E o Cruzeiro está em dia com as obrigações, principalmente fiscais, que é o que faz você perder um atleta. Então, o Cruzeiro está tranquilo. Esse caso agora vai ser, eu acredito que ele vai apresentar aí, porque ele já fez isso no passado, orientado por esse procurador, principalmente esses procuradores que só tem um jogador. O cara não trabalha, fica em casa e vive do jogador. Então, isso aí é complicado a gente trabalhar com isso. E eu volto a falar, a gente fica chateado, tem vários órgãos de imprensa aqui, inclusive eu estou vendo alguns aqui, que não respeitam o Cruzeiro. Ficam colocando os jogadores do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro soltando a nota oficial, eles ficam colocando o Cruzeiro, fazendo escalação do Cruzeiro com Arrascaeta e Dedé. Eu até imagino, será que eles não querem levar a Toca da Raposa? Até o Fubá é negociável, soltou na internet aí, o Flamengo quer levar o Fubá na gozação. Então, assim, eu acho que qualquer clube pode querer qualquer jogador, como eu falei para vocês. O caso do Bruno Henrique, quando o Cruzeiro quis Bruno Henrique, o Cruzeiro pegou, pediu de Jean, foi lá em Santos, sentou com o presidente há 90 dias atrás, não deu negócio e parou por aí. Então, os clubes têm que se respeitarem. Os clubes têm que se respeitarem. E esse empresário do Arrascaeta, é bom vocês anotar o nome, ele falou que o diretor do Flamengo, Bruno Espínola, esteve lá com ele no Uruguai. Ele esteve lá com ele no Uruguai e fez essa proposta. Agora, se é verdade ou não, o Cruzeiro não tem um documento, mas deve ser, porque o jogador nem se apresentou aqui. Bruno Espino, né? Spindel, Bruno Spindel. É do Flamengo, é. É Daniel Fonseca. Depois você passa o telefone dele para eles ligar bem para ele. É ele que tem que responder, ué.
Tá aí, você disse que o Dedé é inegociável, né? E quanto ao Arrascaeta, que é a situação de momento, é um jogador inegociável? É só mediante pagamento da multa? Qual que é a postura do Cruzeiro relacionada a isso? A gente gosta muito do Arrascaeta, é um grande jogador, mas o sentimento que a gente tem de identificação do Dedé é diferente. E quando os procuradores do Dedé são homens. Eles são homens, eles ligam. O cara me ligou, falou que o Flamengo ligou para ele, mas que o Dedé está tranquilo, não tem pressão para sair do Cruzeiro. O cara tem vários jogadores, se não me engano, ele está apresentando um jogador hoje no nosso rival. Então, assim, agora é difícil eu te responder a mesma coisa. Eu queria te responder, mas como os empresários dominam a cabeça dos atletas, de alguns atletas, que é o caso do Arrascaeta, eu não posso te dizer o mesmo. Se vier um valor que seja bom para o Cruzeiro, para não ter que mexer com esse indivíduo, de repente nós podemos fazer, mas não a maneira que ele quer e a possível maneira que o Flamengo quer. E tá aí, o Cruzeiro hoje tem 4 centroavantes. Você consegue adiantar como é que vão ser os planos do Cruzeiro daqui para frente? Se vai liberar o Barcos, Sassá, como é que fica a situação dele? Você consegue não, adiantar alguma coisa? A gente vai fazer uma reunião agora, né? A gente reapresentou hoje para poder definir. Com certeza, nessa posição, nós vamos ter que tomar algumas providências, porque realmente ela está inchada. Mas eu não posso, nesse momento, falar sobre rescisão. E tá aí, aquele jogador de velocidade, o Cruzeiro tentou o Bruno Henrique, você mesmo disse que não deu negócio. O Cruzeiro continua buscando esse jogador para essa posição ainda, aquele jogador agudo que joga pela ponta do campo? Eu estava conversando com o Mano o tempo inteiro nas férias sobre isso, e o Mano até brincou comigo. E tá aí, o Renato Kaiser, está todo mundo aqui no curso da CBF querendo ele. Vamos dar uma avaliada no jogador, tem o Campeonato Mineiro, tem o primeiro semestre para a gente disputar as competições, e o Cruzeiro, nesse momento, está focado e acreditando nesse jogador, que é um jogador que o Cruzeiro teve aí, entre Série B e Série A, umas 7 propostas de empréstimo para o atleta e uma proposta de empréstimo para fora do país. Tá aí, Jadson, volante, Luiz Orejuela, tudo acertado, são reforços do Cruzeiro realmente? Realmente, nós fizemos essa troca, né, do Bruno Silva com o Jadson. O Jadson foi um pedido do Mano. O Mano gosta muito do jogador, principalmente a parte tática. E ele apresentou e hoje, fez os exames, terminou os exames médicos hoje cedo, foi aprovado. O Fluminense acabou de enviar a documentação e está tudo certo. E o Luiz também a mesma coisa, né? A gente já enviou a passagem, o Ajax já mandou o documento de empréstimo. Amanhã ele está chegando em Belo Horizonte. Ô Itaí, ainda sobre essa falta de ética, né, que você vem falando aí a respeito dessa assédio em cima do Dedé, agora do Arrascaeta, agora que você está tendo a oportunidade de falar, eu vi você mostrando a sua indignação, qual que é a mensagem direta para quem está fazendo isso, principalmente TVs, agentes, desrespeitando o Cruzeiro, desrespeitando a hierarquia do Cruzeiro e tentando passar por cima da autoridade, ainda que o Cruzeiro tenha soltado várias notas oficiais desmentindo a negociação, e ainda assim, vários veículos de comunicação afirmando a negociação, embora o Cruzeiro tenha desmentido. Eu tenho o maior prazer de quando eu vejo isso aí é que eu não vendo, porque a gente sabe que do mesmo jeito que vocês ficam analisando a gente analisa vocês também. A gente sabe qual que é o time de cada um aqui e dos outros que trabalham na imprensa nacional. E como o Flamengo é o time de maior torcida do país, a gente sabe que ele predomina os flamenguistas, principalmente na rede nacional. E eu gosto de ver eles falarem que não vai acontecer. Ou seja, então eles estão mentindo para o telespectador, para o leitor. E é isso que o Cruzeiro, a nossa proposta é sempre falar a verdade. Da mesma maneira que o Cruzeiro e Grêmio sentaram, trataram a coisa transparente. Nós fomos no presidente do Santos através do Marcelo Dian. Eu acho que esse é o caminho. E a imprensa, infelizmente, o eixo Rio-São Paulo, eles gostam de puxar para lá. Mas eles têm que entender que o Cruzeiro tem um grupo forte, o Cruzeiro está com condições de brigar de novo por títulos, e a nossa meta aqui é isso, é ganhar títulos. Oi, Itaí, mesmo se o empresário quiser forçar essa venda em outras situações, para a Europa, grandes clubes, você tinha falado sobre começar a conversar a partir de 20 milhões de euros. Essa proposta de 10 milhões de euros estaria muito longe disso. Você pretende continuar nessa ideia, mesmo enfrentando essa situação ruim com o empresário do atleta? Na verdade, a proposta dele é até perto disso, porque ele ofereceu 10 milhões de euros na parte do Cruzeiro, nos 50% do Cruzeiro. Só que, infelizmente, esse negócio foi um negócio mal feito lá atrás, que envolve
O própria diretoria anterior, o presidente deu uma entrevista falando que a dívida do Arrascaeta com o Defenso e do Atenas, que é o La Torre, é tudo Arrascaeta. Então, se você for parar para pensar, o Cruzeiro pagou quase 8 milhões de euros no Arrascaeta. Se o Cruzeiro pegar 10, ainda tem que pagar 4,5 de euros, que ainda deve, que está na FIFA. Vai sobrar para o Cruzeiro, pagando a parte do supermercado, 500 mil euros. Então, eu quero que o torcedor entenda, não é que eu não quero vender. Amanhã ou depois, se vier valor maior do que isso, eu poderia vender, mas esse valor aí que hoje sobraria para o Cruzeiro, você não contrata um jogador nem para a Série B do Brasileiro, ainda mais para as competições que o Cruzeiro vai disputar. Então, financeiramente, para o Cruzeiro, o negócio não é bom. Está aqui. Tudo bem? Eu vi você falando depois, aí, antes do fim do ano, que você ia procurar um meia para a reserva ali do Thiago Neves. Agora surgiu o nome de Nicão, mas vocês já sondaram jogadores como Juliano, Rodriguinho. A gente pode esperar uma grande contratação ainda para essa temporada, um nome assim de peso, ou pela situação financeira que vive, acho que o maior reforço é manter esse elenco mesmo, segurar jogadores como Arrascaeta, Thiago Neves, Dedé, Ué, nós enfim. podemos pegar, igual a sua emissora fez lá, que fez um quadrinho lá, escalou Dedé e Arrascaeta no time do Flamengo, nós vamos pegar o Everton Ribeiro e escalar aqui no nosso time. Então, isso aí foi especulação. O Cruzeiro não procurou esse Juliano, o Cruzeiro não procurou o Rodriguinho. Então, são várias especulações que eles colocam para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, dentro de uma situação de mercado, nós estamos sim precisando de um outro meia. Aí, você falou aí sobre o Cruzeiro não pensar em dinheiro, não é um banco, obviamente. Mas o Cruzeiro, todo mundo sabe, tem uma situação difícil, teve déficit no ano passado, né? E tem uma dívida grande, tem dívida na FIFA. Como é que vocês estão fazendo para equacionar isso, para não perder qualidade e, ao mesmo tempo, não aumentar essa dívida e conseguir honrar os compromissos? Nós estamos fazendo igual a sua empresa lá, que também está na situação até pior do que a do Cruzeiro. Não, mas do jeito que você está falando, a empresa que você trabalha está na mesma situação do Cruzeiro. Então, nós estamos fazendo igual ela. Só que nós temos um diferencial. Vai ser divulgado, da dívida do Cruzeiro, nós já pagamos aí, eu acredito que de 70 a 90 milhões já foi paga. Então, o Cruzeiro hoje, financeiramente, ele está viável, passando dificuldade igual qualquer clube, mas a gente está honrando com os compromissos nossos. Algumas pendências estão sendo readequadas e serão pagas. O importante é que o Cruzeiro tem hoje um dos principais plantel do Brasil para poder brigar pelos títulos que a torcida quer. Nessa movimentação do Cruzeiro aí de mercado, no aspecto geral, os times não estão se movimentando tanto, se a gente for pensar que as representações todas acontecendo por agora. Mas, de acordo com os tempos de vocês, assim, era o que vocês esperavam começar o ano, por exemplo, hoje na representação, sem nenhum nome oficial, anunciado oficialmente, agora os dois, né, Jadson e Orejuela. Mas, ainda assim, você está seguindo os tempos até que o Mano esperava para reforçar o time e começar o ano com poucos anúncios? A gente pensou o seguinte, nós temos um bom grupo, a gente esperava contratar um lateral esquerdo, mas o Mano gostou muito do lateral Rafael Santos do Júnior. O Cruzeiro adquiriu o percentual dele e ele está se incorporado ao elenco hoje. Então, na verdade, falta a gente contratar esse atacante de beirada que não está tendo no mercado e que nós vamos apostar no Renato Kaiser. E a questão do meio é o que eu falei anteriormente, a gente está procurando. Então, a questão nossa, como a gente tem um elenco até em quantidade e qualidade bom, nós não queremos contratar por contratar. E todas as contratações nossas, desde quando eu assumi, eu tenho um compromisso com o Mano. O Cruzeiro só contrata se o Mano aprovar. O Cruzeiro não contrata jogador que o treinador não queira. Não, eu tenho todo respeito pelo Nicão, eu e Itaí, como desportista e torcedor, até gosto do futebol dele, mas ele não é um jogador que nunca foi avaliado pelo Cruzeiro. Ele nunca foi passado no crivo da comissão técnica para ser contratado. Eu até conversei com a pessoa que fez a matéria e expliquei. Isso aí alguém plantou. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos também é isso. Vários procuradores usam as pessoas, plantam o nome em vocês, vocês colocam, valorizam a pessoa, ela vai para outro clube. Eles usam a imprensa. E o Cruzeiro sempre falou a verdade. Esse jogador nunca esteve na pauta do Cruzeiro. Como é que está essa situação do patrocínio Master também, que é bom para a renda
É isso aí, nós vamos marcar aqui uma coletiva do departamento comercial, do Renê, para poder explicar isso. Isso aí é a área dele, mas pelo que eu sei, realmente a Caixa é o Cruzeiro que não quer. O Cruzeiro está procurando um valor melhor e está conversando com 2 empresas que está bem adiantado. Mas o departamento comercial vai se manifestar sobre isso. Tá aí, boa tarde. Você falou que continua em busca de um meia. Tem algum nome já em pauta para adiantar com a gente? Quanto à questão do Luan do Grêmio, o que há até então sobre o Luan? O Cruzeiro continua tentando trazer o Luan e tem um outro nome aí que seja para o meio, um nome de grande contratação que você pode já estar adiantando para a gente? Não, primeiro a gente está olhando um meia, mas eu não posso falar o nome, que se falar gera concorrência. E a questão do Luan é que eu expliquei, o Grêmio retirou a proposta de troca do Luan, por questão lá do presidente do Grêmio. E eles tentaram comprar o Thiago e a gente não quis vender. Chegamos à conclusão, comunicamos oficialmente ontem ao Grêmio que não será feita a venda e renovamos o contrato do Thiago. Então, é quase impossível o Luan vir para o Cruzeiro, até porque, se fosse para você comprar ele, é muito dinheiro. Ô, Itaí, a respeito da pré-temporada que se inicia hoje, o Cruzeiro já tem alguma... Cruzeiro fica concentrado até o primeiro jogo, dia 19, como foi o ano passado, ou vai ter a liberação dos jogadores? Não, o Cruzeiro vem, treina normal, alguns dias, 2 períodos, e, se eu não me engano, dia 14, inicia a concentração para jogar dia 19 contra o Guarani em Divinópolis. Tá aí, boa tarde. Boa tarde. Em relação ao possível enxugamento do elenco, da folha salarial, reformulação do elenco, tem alguma situação definida em relação a Rafael Sobis? Rafael Sobis, a gente está finalizando hoje a rescisão dele, que está dependendo agora, só eu ter tempo de parar ali para ligar para o procurador dele para ajustar o último detalhe, e a rescisão dele, sim, foi feita, como a do Ezequiel, que assinou hoje, e o Cruzeiro pensa, sim, em enxugar a folha, mas você não consegue enxugar a folha em um ano, você consegue enxugar de um ano por outro. No caso do Rafael, vai diminuir bem o valor. Eu vejo que muito torcedor questiona, mas o Cruzeiro comprou e liberou de graça. Mas o jogador chegou no momento que você não consegue vender o jogador. Então, pelo salário do jogador ser muito alto, você faz um acordo de rescisão bem mais baixo, você assume aquele compromisso mensal. Então, a gente vai ter uma diminuição da folha mesmo, a gente vai ver isso ano que vem, que é assim que você acabar de pagar as parcelas. Ainda em relação a Arrascaeta, como lidar com uma situação como essa, do jogador não se apresentar, sendo ele o jogador de destaque que fez o gol do último título do Cruzeiro? Eu acho que é uma pena, né? Os jogadores de hoje em dia ainda ouvir esses empresários que só tem um jogador e vive à custa desse jogador. A gente tem que ter frieza, tranquilidade, o torcedor tem que entender que não é culpa do jogador. Esses caras, eles fazem lavagem cerebral no atleta, e o atleta acha que deve tudo para o cara, sendo que, na verdade, quem fez foi o Cruzeiro e o atleta. O cara não fez nada, ele não jogou. Então, sim, a gente tem que ter paciência e entender, e olhar também o lado do ser humano do atleta. Tá aí, a gente pode apurar o Ellison, está indo para o Ipatinga, outros jogadores do Cruzeiro também vão. Como é que é isso? É uma parceria que está voltando a acontecer entre Cruzeiro e Ipatinga? Na verdade, isso aí são os inimigos de plantão que ficam plantando isso aí para poder falar que eu estou beneficiando Ipatinga. Isso não existe. O Ellison está indo para o Ipatinga porque ele quer ir, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, ele não quer ficar em Belo Horizonte, não quis ficar no Vila Nova. Somente esse é o problema. O jogador não quer ficar na capital, quer mudar outros áreas. O Cruzeiro não está emprestando, está fazendo nada com o Ipatinga. Aí, boa tarde. Boa tarde. Questão do Fabrício Bruno e os outros jogadores que estão terminando o empréstimo. Como que está a situação desses jogadores? O Fabrício Bruno, a gente estava aguardando, eu expliquei o procurador dele, ele sabe, a questão do Murilo, se iria ou não para o Grêmio, que até ontem à noite ainda tinha essa possibilidade. Então, agora, no final do dia, a gente vai ter uma outra reunião com a comissão técnica e acabar de definir essa situação, e os outros jogadores estão retornando de empréstimo. A princípio, o Cruzeiro quer rescindir. Alguns não estão concordando, vão apresentar, se não me engano, dia 21, né? Vão apresentar dia 21 de janeiro, treinar a parte, e o Cruzeiro vai procurar fazer essas rescisões. Porque quando a gente assumiu, a gente pagava salário de 32 atletas. Era muito pesado, era quase 2,5 milhões por mês de custo pagando folha de atletas fora do clube. Tá aí, boa tarde. Boa tarde. Prazer falar com você novamente.
o alvoroço do torcedor, né? Sou torcedor cruzeirense, não é segredo para ninguém. O alvoroço é o Arrascaeta. A gente pode falar aqui de qualquer outro jogador. O pessoal da internet quer saber do Arrascaeta, né? Então, a minha pergunta é a seguinte. A gente ouviu aí, né, a sua versão em relação ao procurador, de tudo que aconteceu, que ele não deixou o Arrascaeta se apresentar, mas a postura do dirigente Thair Machado, mediante a tudo que ouviu sobre o assédio do Flamengo, a proposta salarial sobre o jogador, o Arrascaeta, ele é do Cruzeiro, sai do Cruzeiro ou não? O Arrascaeta, ele é do Cruzeiro, tanto que eu comuniquei isso ao procurador. Falei, por esses valores ele não vai sair. E a intenção nossa é não vender o Arrascaeta, porque o que eu falei, a gente está aqui para ganhar título. E ele é um grande jogador do Cruzeiro. Então, a intenção nossa é fazer de tudo para que ele fique. A situação do Murilo com o Grêmio? Quem? Do Murilo com o Grêmio, que ainda tem essa possibilidade. Não, é questão que até ontem à noite ainda tinha essa questão do Luan, né? Ou do Luan ou de comprar. Aí a gente estava aguardando que se o Murilo saísse, o Fabrício Bruno ocupar o lugar dele. Isso já está definido? Isso, a princípio, está definido que não, porque a não ser que venha outra proposta para o Murilo, mas até agora não chegou. Você citou que algumas situações na FIFA precisavam ser resolvidas rapidamente, né, para o Cruzeiro não ser prejudicado. Como que estão essas situações do Cruzeiro na FIFA? Vocês já conseguiram resolver alguma dessas situações? O presidente já entrou em contato com um dos clubes, né, que é, se não me engano, é em março, que tem o prazo final de março para o Cruzeiro pagar, mas o valor até não é alto, se não me engano é 3 bilhões de dólares, isso aí o Cruzeiro tem condições de pagar. O que o Cruzeiro ainda está discutindo é questão de juros, está tentando diminuir os juros, é igual o caso do Cruzeiro com o Flamengo. O Cruzeiro não pagou o Flamengo, não é porque o Cruzeiro não tem condição de pagar o Flamengo, é por causa do juro que está sendo cobrado, juro pior do que a agiota. Então o nosso jurídico está discutindo a questão dos juros. E tá aí, futebol feminino, assim, né? Vocês tinham essa obrigação, tem essa obrigação até 2019, tem toda a questão de não vai ter competição no primeiro semestre, mas você acha que foi empurrando demais até os 45 do segundo tempo? E como que está sendo planejado? O Marconi Barbosa, quem está, né, à frente disso tudo, mas como que está sendo planejado para o Cruzeiro pensar no futebol feminino para além de uma obrigação? Eles eles aumentaram o prazo para setembro, né? Então o Cruzeiro vai ter mais prazo para definir. A questão maior sobre o futebol feminino é a questão física, né? Hoje o Cruzeiro tem dificuldade na Toca 1, não tem espaço. Aqui nós estamos reformando 2 campos, que deve terminar agora em março. Então, o maior problema em Belo Horizonte hoje, você ter uma estrutura, é o espaço físico. Nós estamos lutando contra isso. O Cruzeiro, nos primeiros 2 anos, vai disputar, igual você falou, realmente, por disputar, mas a obrigação continuando, o Cruzeiro vai entrar para ganhar, porque o Cruzeiro ele pensa grande. Seja futebol feminino, porrinha, qualquer jogo que for, o Cruzeiro entra para ganhar. E tá aí. O Cruzeiro tem uma situação que o Lucas Silva e o Barcos têm contrato até o meio do ano. Vocês já têm uma situação resolvida com isso? Se pretende prorrogar um pouco esse contrato? E também queria saber a questão do Gabriel Brazão, que chegou até a ser noticiado um possível interesse da Inter de Milão nele. Como é que está toda essa situação? O Brazão, realmente, sempre falam que vai vir proposta para ele. E realmente ontem a procuradora dele esteve aqui e trouxe uma proposta e o presidente está analisando se vende ou não. A proposta não é alta, é uma proposta de 2,5 milhões de euros e o presidente está avaliando, vai conversar com o Mano, com a comissão técnica, né? Não deu tempo ainda da gente fazer essa avaliação, mas a gente entende que o valor é pequeno, apesar de ser por um percentual, não é por ele todo. Mas a gente acha que o valor ainda é pequeno. Não é da Inter, não. É italiano, mas eles pediram para não divulgar o nome do clube até que o Cruzeiro aceite a proposta. E a questão dos Lucas Silva e Barcos? O Lucas Silva e o Barcos é o que nós falamos. Nós vamos iniciar os treinamentos agora e, junto com a comissão técnica, avaliar e ver a viabilidade se renova ou não. O Lucas Silva, principalmente, que é um jogador que está identificado com o Cruzeiro há mais tempo. O Barcos, eu tenho visto aí os jogos da Copa do Brasil, inclusive está repetindo muito, né? A gente estava mais tranquilo em casa, eu já ganhei uns 5 títulos do Mineiro, que eu já vi 5 vezes os jogos, e da Copa do Brasil uns 10 que eu já vi. Então é muito emocionante ver, e o Barcos realmente teve uma participação maravilhosa nos jogos, e é bom você ver esses jogos, principalmente você ver alguma valorização de alguns jogadores, como o Rafinha. Estava brincando com o Rafinha ali hoje, que o procurador dele me ligou, perguntando se ele podia ir para outro clube, que ele queria ir para um outro clube para definir ser titular.
Aí eu brinquei para ele, ainda mais tanto de jogos que eu vi da Copa do Brasil e do Mineiro, pelo Cruzeiro o Rafinha não sai. Porque se vocês olharem o jogo que o Rafinha jogou na final do Mineiro e o que ele jogou na Copa do Brasil, inclusive ele que roubou a bola do primeiro gol, e nós fizemos o gol. Então, são detalhes, por isso que o nosso grupo é unido. Cada jogador que dentro do Cruzeiro é muito valorizado. Não precisa ser o jogador que jogou todos os jogos 90 minutos. Cada jogador que participou menos ou mais tem a mesma importância. O nosso grupo, se vocês vissem ali agora a representação, os jogadores encontrando, que alegria que é nosso grupo. Isso dá uma satisfação maior ainda para a gente poder tocar, né, a nossa briga por títulos aqui no Cruzeiro. Eu queria também só aproveitar para o final, pedir desculpa a vocês. Eu sei que muitos me ligaram, mas como eu não podia responder nada que vocês iam me perguntar, então, infelizmente, eu não atendi, mas não foi por falta de educação, não. É por não ter condições, tanta quantidade de ligações, como pelos assuntos eu não poder responder.